Olá, meus queridos! Tudo bem com vocês? Com eco? Vem aqui hoje porque muita gente me para na rua pra falar: Ju, por que você não fala mais sobre sua profissão? Eu tô muito bem hoje. É mentira, né, que as pessoas me param na rua. Enfim, mas eu já recebi alguns e-mails, isso é verdade, falando pra falar mais sobre as funções da área. Eu tenho alguns planos aí que talvez eu traga pra vocês mais detalhado, né, cada função, enfim. Mas hoje, então, eu resolvi falar sobre assistência de direção. Eu já fiz um vídeo falando sobre assistência de produção, que é muito legal, vou deixar o card aqui. É desse lado? Desse lado, aqui. E eu escolhi falar sobre assistência de direção porque é uma coisa que eu também já fiz, então eu sei falar. Bom, um assistente de direção, na real, eu diria que é uma função para poucos, porque tem que ser uma pessoa calma, tem que ser uma pessoa muito organizada, tem que ser uma pessoa extremamente concentrada, você não pode ser ansioso. Enfim, acho que essas características que eu falei já descrevem bem como um assistente de direção deve ser. Alguns dizem que o assistente de direção é o chato do set, porque é o cara que meio que vai estar fazendo a coisa andar, né? Então ele vai dar bronca se precisar dar bronca, ele vai pedir silêncio se precisar pedir silêncio. É uma coisa de gente chata, né? E se eu pudesse resumir o que um assistente de direção faz, assim, eu diria que deixar tudo pronto pro diretor chegar, sentar na cadeirinha dele e falar ação, só ação. Porque inclusive eu já vi assistentes de direção que batem a claquete, tipo, vai câmera, vai som, bate a claquete e aí o diretor só fala ação. O diretor nem manda a câmera, nem manda nada. Quem manda é o assistente de direção. Então, muito louco isso, né? E aí eu poderia citar aqui algumas responsabilidades de um assistente de direção e eu poderia começar falando pela... A ordem do dia é um dos documentos que o assistente de direção tem como responsabilidade, que nada mais é do que colocar num papel, organizar assim, quem da equipe vai estar naquele dia, quais cenas a gente vai gravar naquele dia, telefone das pessoas importantes que devem estar nesse dia, enfim. A ordem do dia é um documento bem chato, mas é ele que a equipe inteira vai seguir. Vai estar, o cronograma vai estar lá também, então que horário grava o quê, que horário para almoçar, que hora que começa, que hora que acaba. Esse documento é muito importante. Quem monta esse documento é o assistente de direção. Tem análise técnica também, que é mais conhecida como AT, né? Ordem do dia é mais conhecida como OD. Tão original, né, pessoal? Mas... Overdose? Overdose e atividades. Que AD? OD, Ah, que da hora, mano. Eu não sabia. É quando fala, o ator morreu de overdose. Lá eles falam OD. Assim, e OD. Então, tipo, he died from OD. Nossa, sério? Termo pra óbito. Isso é uma informação nova pra mim, não sabia. Tá completamente relevante, pode continuar. Então, análise técnica, AT. Na verdade, eu posso começar a falar da decupagem do roteiro, porque a decupagem do roteiro, a partir dela que a gente vai montar a ordem do dia e a análise técnica. Para os deles, o que é decupagem? Não sabe? Então, eu vou explicar. O que é decupar um roteiro? Vamos supor que a gente tem um roteiro de uma série, um dos episódios dessa série tem 10 páginas. Decupar o roteiro é pegar página por página, começar a extrair do roteiro o que tem de figurino, o que tem de objeto, o que tem de elenco, o que tem de... Nossa, é difícil lembrar das coisas de cabeça, viu? Mas enfim, você vai destrinchar para todas as áreas, entendeu? Para todos os departamentos de uma equipe de produção. Então, geralmente no roteiro já vem especificado o número da cena, porque o roteirista já faz isso, se ela é interna ou externa, a locação. Então, por exemplo, vai ser na rua, ou vai ser numa sala, ou vai ser num quarto. E, nossa, eu não lembro mais o que, gente, mas eu acho que basicamente é isso. E se é manhã ou noite, alguma coisa assim. Nossa, faz muito tempo que eu não pego o roteiro de série, assim, pra decupar. O assistente de direção é o cara que vai fazer isso. Às vezes rola uma leitura de roteiro meio que todo mundo junto, mas putz, isso é muito... Não sei, cara, eu nunca fiz longa. Deve acontecer isso num longa. E aí, na análise técnica é uma página por cena. Uma página de análise técnica por cena.
E aí, nessa página, você vai colocar na cena tal, uma breve sinopse da cena, vai colocar a locação, se é manhã, se não é, se é noite, se é tarde. E aí vai ter os quadradinhos lá. Então vai ter figurino, objetos, produção, às vezes tem pós-produção, porque às vezes, por exemplo, nessa cena tem fumaça e a gente não vai conseguir fazer fumaça de verdade, então vai ter que ser feito na pós. Você coloca lá a observação na pós. E tudo isso está na análise técnica cena a cena. E essa análise técnica a gente envia para todos os departamentos. Então, olha a responsa da assistente de direção, né? Se eu não fizer isso, treta, enfim. Aí, por exemplo, eu acho que só em publicidade, porque foi a única vez que eu tive que fazer isso, a gente tem que montar uma pasta de produção, que bom, beleza, vamos fazer um vídeo da, sei lá, nossa, fala qualquer coisa aí, uma publicidade, ração, pedigree, sei lá. E aí, do que a gente vai precisar? A gente vai precisar de cachorro, de um Golden Retriever, só que tem que ter a dona dele tem que ser, sei lá, jovem, bonita. E aí, qual vai ser o figurino dela? Onde vai ser a casa? Se é uma sala e, sei lá, alguns objetos de cena. Objetos de cena eu acho que eu não coloco na pasta. Mas essa pasta a gente monta para mandar pro cliente. Então, o que vai ter na pasta? A seleção de casting do cachorro e da mulher, as opções de figurino, as referências de figurino, vai ter a referência da sala que eles querem, o storyboard também tá nessa pasta de produção, e aí essa pasta é enviada para o cliente ou ela é mostrada numa reunião de pré-produção para o cliente, aí vai ter aprovação, a gente gostou dela lá, para a produção começar a rodar e a gente gravar, marcar o dia da gravação. O assistente de direção, a gente poderia dizer que ele é o elo entre a direção, que seria, em direção, eu vou colocar aqui, o diretor e o produtor executivo, que são basicamente os caras que mandam no projeto. Tipo, ninguém mais manda no projeto, o produtor executivo, que é quem dá a grana, sei lá, e o diretor. E o assistente de direção, olha a responsa, é o cara que é a ponte entre esses caras e o resto da equipe. Só que assim, a gente precisa passar só pros cabeças, né? Não precisa passar pra equipe inteira, já assistente, assistente, faz sentido. Então você chama o elétrica, o diretor de arte e a figurinista, né, que tá meio que nesse joguinho. Você chama o produtor, você chama, enfim, o coordenador de produção, na verdade, e passa o que precisa ser passado para eles. Então é muito importante você, assim, ter essas informações bem definidas, assim. Que vem do diretor, né? E você também pode sugerir, porque, você é um cara que tá ali pra facilitar a vida do diretor. Então você pode chegar com algumas soluções também, do tipo, essa cena aqui eu tô vendo que não vai dar tempo da gente gravar isso também na diária de gravação. Tô vendo que essa cena não vai dar tempo de gravar, o que você acha de talvez tentar fazer assim, assado, que a gente vai ganhar tempo? Às vezes o diretor vai falar, pode crer, ele não tava pensando nisso, entendeu? O máximo que você vai tomar é um não, deixa eu dirigir, sei lá, eu já peguei diretor bem estúpido também, mas enfim. Então o assistente de direção, na verdade, ele é o apóstolo, ele leva a palavra pros outros. Ele é. Tipo o apóstolo, exatamente. Então, no set de gravação, o assistente de direção, ele cuida, assim, praticamente de tudo, né? Então, tudo que todo mundo tiver de dúvida, é pra você que eles não vão me perguntar. Porque eles não vão direto pro diretor, muito menos pro produtor executivo, que muitas vezes também nem tá no set. Então é você que tem que saber essas informações. Se você não souber, você que vai ser o cara que vai lá pro diretor e vai perguntar. Então, por exemplo, como que você quer a maquiagem pra essa cena? Você acha que põe um batom vermelho ou melhor não? E aí porque você leu o roteiro, muitas vezes, se você não leu, você não é assistente de direção, você pode já falar, não, é certeza que nessa cena é vermelho. Se você não souber, você vai lá e perguntar pro diretor. Mas você é o cara que tem que saber de tudo, velho. Você tem que estar muito afiado, assim. E principalmente com relação a horários, porque aquilo que eu falei, tá rolando uma grana. Geralmente numa gravação de série ou de longa, são 12 horas de gravação, 12 horas de descanso. E a gente não pode estourar. Porque se estourar, cara, vai dar mais estresse, a equipe vai ficar estressada, não vai dar certo, vai atrasar o dia seguinte. Agora, publicidade é outra pegada também. Eu já fiz
diárias de publicidade de 25 horas. Mas foi uma diária. No dia seguinte a gente não ia fazer nada. E já aconteceu de ter, sei lá, 5 diárias de 15 horas cada diária. Publicidade é outra pegada, gente. Mas vamos com base aqui em 12 horas grava, 12 horas descansa, né? Que pelo amor de Deus, não vou traumatizar todo mundo. E o que acontece é, cara, pra você conseguir fazer as 12 horas, você não pode ter muito... A gente não tem muita margem pra tipo, dá pra relaxar nessa... Não dá. Você sempre tem que tentar, se acabar antes, melhor, entende? Não é que tipo, a gente tem que fazer as 12 horas. Se fizer em menos, beleza. E aí é o assistente de direção que fica lá. Toda hora é um cara que vai estar olhando no relógio. Então, por exemplo, se você tá vendo que tá chegando a hora de começar a gravar e a gente ainda não tá pronto, você começa a perguntar pra todo mundo do set. Fulano de tal, sei lá, o diretor de fotografia ainda tá montando a luz. Quanto tempo você ainda precisa? Aí vai falar, 20 minutos. Aí você olha no relógio e daqui 20 minutos você vem falar com ele de novo. Mesma coisa se for figurino, maquiagem, enfim. Mas você tem que ser essa pessoa que tá sempre cronometrando o tempo. E se a gente tá atrasado, você tem que ficar avisando o diretor. Estamos 30 minutos atrasados. Tem como você rodar essa cena a gente teria 40 minutos, mas não tem. Dá pra você rodar em 20? Você é o cara chato. Então, tipo... basicamente isso. Você é o Faustão do set, né? Você fica toda hora. Agora, 7h37, aqui no estúdio de iluminação. Basicamente isso. Mas, uma dica muito boa aqui, já que você falou agora são... O assistente de direção, ele é o cara que ele mantém a calma no set. Se a gente estiver 2 horas atrasado, ele não é o cara que vai começar. Estamos 2 horas atrasado, equipe. Que é isso? Que merda é? Nunca. Você nunca vai fazer isso. Esse é o produtor. Também não. Porque, se ele fizer isso, vai gerar um pânico no set. As pessoas já vão entrar num clima, numa bad e não vai dar certo. Então, o assistente de direção sempre fala com o diretor. Fala baixo, chega ali no canto com o diretor. Diretor, é o seguinte, a gente tá 2 horas atrasado. Será que... Que? 2 horas? Se eu fosse diretor, certeza que eu ia fazer isso. Que merda, velho. Não, o diretor ele também já tá ligado. E aí ele não vai fazer isso. Mas é isso, você tem que manter a calma. Pra mim, essa é uma função muito difícil. Por isso que eu prefiro produção. Porque produção, você tem que ser pilhado, você tem que resolver as coisas o mais rápido possível. Eu me dou melhor com produção. Porque o assistente de direção é um cara que não pode ser ansioso, ele tem que manter a calma, ele não pode se estressar. E aí eu não consigo. Pra mim é muito difícil essa função. Cara, uma função muito legal de um assistente de direção que eu já fiz isso e não gostei. Primeiro porque foi meu primeiro trampo de assistente de direção. Depois eu tive que fazer mais, mas o meu primeiro foi pior. Que é os figurantes de uma cena. Quem dá a ação pra eles é o assistente de direção. O diretor, ele tem que ficar focado no ator principal. Então vamos supor que a gente tá fazendo pode ser uma campanha política. E aí tem um apresentador lá daquele dia, daquele vídeo. E o diretor tem que focar no apresentador. O que as pessoas estão fazendo atrás e lá, quem tem que focar é o assistente de direção. De acordo com o que o diretor mandou. Então ele vai falar, aquele cara, eu quero que ele passe ali atrás, vai até ali. Aquela mulher, ela vem na diagonal, aquele cachorro e aquele cara, entendeu? E você tem que estar ligado no que essas pessoas estão fazendo. E geralmente nunca é na mesma hora que o apresentador. Então o diretor vai dar o ação, ele vai gritar ação pro apresentador. Já tá gravando, você não pode gritar ação. Então você tem que falar para todos os figurantes ficarem olhando para você, porque você vai fazer algum gesto, sabe? Você vai fazer tipo, vai, sabe? Sem falar. E aí eles têm que ir. Então, aí às vezes não tem gente que não tá olhando pra você. Gente, é um caos, sério. Eu já tomei várias broncas por causa de figurante. Você que é figurante, por favor, olha pra você em direção, entendeu? Obedece o que ele tá falando. Fica atento. Ai, meu Deus, sério, eu tomei muita bronca por causa disso, Mas é mó legal, né? Porque você se sente, olha, as pessoas, né? Tô dando ação pra alguém, assim. Você começa meio que se sentir um diretorzinho. Só que você não é, tá? Tem também o famoso relatório de gravação, que é um saco fazer. E aí isso varia de acordo de produtora para produtora, porque quem pede esse relatório são os editores, né? Depois na hora de editar, tá fácil ele para eles porque tá no relatório. Então tem editor que vai pedir para gravar
a hora que vocês começaram, pra gravar não, pra anotar a hora que vocês começaram a gravar determinada cena. E pra isso, se você tiver que marcar horário, se tiver mais que uma câmera e áudio, tem que zerar timecode, começar rec na hora, enfim, é um caos, gente. Mas eu tava com uma segunda assistente de direção num trampo que o primeiro tinha que ficar anotando hora e tal. E não só, na verdade, o mais importante de um relatório, eu diria, é você anotar os takes que o diretor achar bom. Então, rodamos 50 takes, ele gostou do 5, do 15 e do 18. Então você vai anotar 5, 15 e 18, melhor pro diretor. E também sempre assim, anotar a claquete, né? Como que tá escrito na claquete, que cena que é aquela, enfim, isso é super importante. Então relatório também é responsabilidade do assistente de direção. Como se a gente não tivesse muitas, né? Mas essa é mais uma. Então, uma coisa que é muito chata, que eu nunca conseguia, porque eu ficava muito... Eu sou meio avoada, também por isso que eu também acho que eu não sou uma boa assistente de direção. Nossa, eu tipo me queimando, né? Não me chamem pra ser assistente de direção. Basicamente isso que eu tô falando. Mas porque você tem que estar sempre pensando no futuro. Então, beleza, estamos gravando essa cena, qual vai ser a próxima? A gente tá gravando na sala e a próxima vai ser no quarto. Então, ao mesmo tempo que eu tô tomando conta dessa cena, vendo se tá tudo correndo bem, eu tenho que estar com a galera da arte falando no rádio aqui, ó, como é que tá o quarto? Porque daqui 20 minutos a gente tá indo pra aí montar sede. E aí, você entende? Você tem que ficar fazendo essa mediação. E isso é um caos, porque às vezes você não lembra, mas tem que lembrar, tá? Você tem direção? Fica ligado na próxima cena. E isso também é uma coisa muito importante, que é acompanhar o texto. Porque o diretor, pensa que o diretor, ele é o cara que cuida da arte do negócio. Ele tá cuidando do visual, então ele tá vendo a interpretação do ator, ele tá vendo o enquadramento, o movimento de câmera, essas coisas o diretor tá observando. O assistente de direção, ele não se preocupa com isso. Ele se preocupa com o texto que o cara tá dando está correto. Então você tá ali, ó, no roteirinho, vendo se o texto que o cara tá dando tá certo. Isso é mais uma responsabilidade do assistente de direção. Já tomei muita bronca por causa disso, porque eu tava prestando atenção em outra coisa e eu tinha que estar prestando atenção no texto. Existem muitas outras, mas por último o que eu podia dizer é ter certeza de que tudo foi gravado. Então, você tem que decupar o roteiro e ter certeza de que todas as cenas estão nas ordens dos dias, independentemente de quantos dias forem. Se você não gravou essa cena hoje porque não deu tempo, você tem que se certificar de que ela será gravada em outro dia, né? E se for um roteiro de uma diária só, risca o que você tem certeza que foi gravado. Na hora do almoço, senta com o diretor, repassa. Vamos repassar que a gente gravou isso aqui, né? Gravou. É isso aqui. Então, isso aqui na verdade a gente ia gravar, mas deixou pra gravar depois, tá? Então, cara, tenha certeza, porque se não for gravado, a cabeça que vai rolar é a sua. Isso também é uma responsabilidade sua, beleza? Bom, gente, eu espero que eu tenha ajudado vocês. Apesar das dificuldades e tralalá, pode ser que eu tenha passado um terror aqui pra vocês, mas não é isso. É uma função muito legal, é uma função extremamente importante num set. É uma função que, se você quer virar um diretor, você tem que ser assistente de direção. Muito assistente de direção, porque assim você vai conseguir aprender muito e chegar a ser diretor depois. Então é isso. Se você quer saber de mais alguma função, deixa no comentário, deixa seu like nesse vídeo, me siga nas redes sociais, se inscreva aqui no canal. E é isso, galera. A gente se vê no próximo vídeo. Super beijo, Deus abençoe!